Irmãos, para essa noite. Deus foi muito claro comigo nessa mensagem, eu espero poder compartilhar ela com você. O tema para essa mensagem, e talvez o tema para esse ano, é posicionamento. Diga assim, posicionamento. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Irmãos, hoje em dia, muita gente que se denomina cristão ou religioso, a pessoa fala, não, eu sou um cristão, eu sou um religioso firme. Tem mostrado uma fé volúvel, uma fé vacilante, uma fé circunstancial. Uma fé volúvel é uma fé que a pessoa está toda hora mudando de opinião, mudando de ideia. Uma pessoa que não tem firmeza naquilo que acredita, naquilo que crê. Uma fé vacilante são pessoas que se deixam a sua fé abater demais. Tem pessoas que hoje estão cheias de fé e amanhã ela está com pouca fé. Amanhã ela está desanimada. Hoje ela está animada, hoje ela está com fé. Olha, eu estou com fé, vai dar tudo certo, vai ser bom e tal. E daqui a pouco você encontra com a pessoa estou na prova, né? Está difícil. Então, uma fé que vive vacilando. E uma fé circunstancial é uma fé que a pessoa, se as coisas estão bem para ela está uau. Se são dias ruins, a pessoa, sabe? Então, depende de circunstância para ter fé. E fé, irmãos, não é fé quando dá tudo certo. Fé é continuar firme quando está dando tudo errado. Quando está difícil, isso é fé. Fé é quando um povo está diante de um mar e um monte de gente começa a reclamar, Moisés, por que o Senhor você nos trouxe aqui? Será que não tinha sepulcros no Egito para que a gente pudesse ser enterrado lá? Você trouxe a gente aqui para quê? Para a gente morrer diante do mar? E Moisés olha, ele tem um recurso. Qual é o recurso de Moisés? Vou falar com Deus. Mas, Deus, esse povo está difícil, Deus. Ele falou, Moisés, e você? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estenda o teu bordão sobre o mar. E você vai ver o livramento que darei a vocês hoje. Isso é fé, irmãos. Fé é quando você olha e não tem saída, você fala assim, mesmo que se não tiver saída, eu continuo crendo, meu Deus. Então a gente não pode ter uma fé circunstancial. Porque, irmãos, não adianta. Na escola de Deus, a gente nunca vai pular etapas. Então, enquanto a gente não tiver aprender a ter fé nos dias ruins, talvez vai ser difícil da gente experimentar os dias bons. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender isso. O que define a nossa fé e o que vai fazer a diferença em nossas vidas não é aquilo que nós falamos, mas é o nosso posicionamento naquilo que nós cremos. O que define a nossa fé não é eu falar, Deus é fiel. O que define a minha fé não é eu falar, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de tal igreja. Não é isso que define a nossa fé, não é o que a gente fala. O que define a nossa fé é o nosso posicionamento. É a nossa firmeza, é a nossa convicção. É isso que mostra a nossa fé. Eu queria te encorajar, eu queria te desafiar, eu queria, propor para você que nessa mudança de ciclo, você se posicione em Deus. Mantenha a sua posição, independente da circunstância, você se mantenha posicionado na sua fé, naquilo que você crê. Você está entendendo, irmão? Eu briguei com a esposa, eu vou jogar tudo. Não, eu briguei com a minha esposa, mas eu continuo crendo que Deus é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa família, e vai ficar tudo bem.
Posso ouvir um amém? É assim. Então o que define a nossa fé não é o que a gente fala. Não é o que a gente declara, não é o que a gente determina. Irmãos, a gente não determina nada, nós não determinamos nada. Quem determina é Deus. Quem determina é o Senhor. Agora, o que determina a minha fé é eu continuar em posição. E você vai entender isso na mensagem hoje. Sabe, muitas coisas que durante o ano, às vezes a gente diz, eu vou ser isso a partir de agora, ou eu vou fazer aquilo a partir de agora. Quando a gente vai vendo e observando, não condiz com o que a gente está vivendo mais, porque às vezes nós falamos, não, a partir de agora, a partir de hoje, eu vou fazer, a partir de hoje eu vou ser assim. E aí, o ano passa, a posição muda. O posicionamento não é o mesmo. E eu quero te chamar para um posicionamento diferente em 2025. Para se posicionar de forma diferente diante de Deus nesse ano que vai entrar, Felipe. Por quê? Porque é isso que vai determinar o que vai ser, o que não vai ser na minha vida e na sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Daniel. Abra sua Bíblia comigo aí em Daniel, capítulo 1. Hoje nós vamos meditar nessa palavra no livro de Daniel. Nós vamos falar um pouco de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Diz assim a palavra a partir do versículo 15. Daniel 1, versículo 15. Diz assim: passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez de da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes. Quem concedeu? Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu capacidade especial, olha só, de interpretar sonhos e visões. Vamos entender isso aqui, irmãos? Aqui, se você, não sei se você já leu aqui, se você conhece essa passagem, mas aqui é um momento onde o rei Nabucodonosor, ele manda selecionar, manda buscar homens, jovens, judeus, hebreus, para vir para o seu reino, serem treinados para servir no palácio real. E o que acontece aqui, irmãos, quando esses meninos chegam, não foram só esses, tinham mais pessoas. Eles chegam, o rei, ele decreta algumas ordens. Essas pessoas, eles vão se alimentar da comida que a gente vai dar. Eles vão ter que aprender a nossa literatura, eles vão ter que aprender da gente. Olha, vai ter que ser assim. O rei determina ali que teria que ser daquela forma. Agora escute, eles iam ser treinados. E uma das partes que os rapazes iam ser treinados para servir era se alimentar com a comida servida no palácio. Parte do treinamento era se alimentar com a comida que o rei ia servir. Olha lá, Daniel 1,5 diz assim: o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Agora veja bem, ali tinha 4 meninos diferentes.
Ali tinha 4 crentes em Deus diferentes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois até os nomes deles foram trocados. Mas Daniel e os seus amigos mantiveram-se posicionados nos seus princípios. Eles tinham seus princípios, eles tinham os princípios hebreus, os princípios judeus em si. Agora escute, irmãos, uma curiosidade: Daniel decidiu não comer os alimentos do rei, porque eles eram proibidos para os judeus. E porque Daniel não queria se contaminar com a comida de um idólatra. Outra coisa, irmãos, com certeza aquela comida que eles estavam oferecendo eram comidas maravilhosas. Mas Daniel e seus amigos não comeram as iguarias, porque para eles era uma questão de princípios. Para eles era uma questão de princípios. E isso aqui é importante para nós, irmãos. Quem dera fosse assim com as nossas vidas. Nós temos aprendido aqui na igreja, muito se fala aqui sobre princípios. E nós, cristãos, que dizemos amar a Jesus e Jesus ser o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da sua vida, sim ou não? Então, esse Senhor das nossas vidas, Ele estabeleceu com a sua vida princípios para nós. Só que sabe, Lucas, o que eu vejo hoje é boa parte dos cristãos negociando princípios. E aí eu olho aqui esses 4 meninos, esses 4 rapazes aqui, que estão diante do rei, e é colocado um decreto ali. Vocês vão ter que comer da comida das nossas cozinhas. E eles vão e falam assim, não. Nós não queremos nos alimentar com esse alimento. Princípios, irmãos, não é para viver quando possível. Princípio não é para viver quando possível. Princípio é para praticar sempre. Vou repetir essa frase. Princípios não são para viver se possível. Não é se você conseguir. Princípio tem que praticar sempre. Aquilo que é estabelecido por Deus na minha vida e na sua vida é para a gente praticar todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque nós fomos chamados, resgatados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu vejo muita gente negociando princípio, achando que princípio é facultativo. Achando que princípio, se eu conseguir. Irmão, se você não conseguir viver princípio aqui na terra, como que você quer ir viver princípio na eternidade com Deus? Porque Jesus, quando vai ensinar a orar, ele fala assim, olha, que venha o teu reino aqui na terra como no céu. Ou seja, irmãos, nós precisamos viver aqui como nós vamos viver no céu. Nós precisamos viver aqui, irmãos, o princípio que a gente viver aqui é o princípio que nós vamos viver no céu. Acredite nisso. Esses dias a Andresa, terminando de ler o livro de Apocalipse, ela falou para mim assim, nós deveríamos ler Apocalipse todos os dias. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a realidade do céu, ela é algo chocante. É muito bonito a gente falar, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Amém, irmãos? Eu oro para que realmente seja assim. Eu canto esse louvor com a expectativa de que realmente seja assim. Mas diz que, irmãos, naquele dia vai ter ranger de dentes também. Esse dia que o Senhor virá buscar a igreja, o nome desse dia é o grande e terrível dia do Senhor. Você está aqui comigo, irmão? Então nós precisamos entender isso. O nosso posicionamento diante desse mundo perverso e de pessoas corrompidas vão fazer a diferença na nossa vida.
Vou repetir, o nosso posicionamento diante desse mundo perverso e de pessoas corrompidas vão fazer a diferença em nossas vidas. Esse mundo é caído. A gente se depara dia e noite com pessoas corrompidas, mas nós não podemos ser. O nosso posicionamento tem que ser diferente. Por quê? Porque eu tenho princípios na minha vida. Esse mundo não vai me corromper. Esse mundo é caído, esse mundo é perverso. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Sabe, irmãos, esses homens aqui chegaram e falaram assim: olha, nós não vamos comer isso, faça um teste. Faça um teste com a gente. Porque o que acontece, irmãos? A pessoa que recebeu a ordem para dar comida lá para os rapazes, o nome dele é... Cadê? Aspenaz. Ele chega lá, quando o Daniel fala assim, viu, Aspenaz, chega aqui. Deixa eu falar um negócio com você. A gente não vai comer dessa comida aí, não. A gente não vai beber desse vinho aí, não. Aí ele falou assim, mas como? Se o rei descobrir, ele vai cortar minha cabeça. Porque se vocês aparecer daqui uns dias, tudo esmurecido, pega a visão. Ele vai saber que eu não dei a comida para vocês. E aí ele fala, faz um teste. Faz um teste. Nos dê só legumes para comer durante 10 dias. E aí, irmãos, a Bíblia diz que no final desses 10 dias, os rapazes tinham mais aparência. Abra sua Bíblia. Eu nem li a passagem, eu li a passagem. Daniel 1, do 15 ao 17. Eu li sim. Olhe como que eles estavam no final de 10 dias. Eles estavam mais vistosos, mais saudáveis do que os outros rapazes. Ou seja, maior é o que está comigo do que o que está contra mim. Maior é o que está comigo do que o que está contra mim. Por quê, irmãos? Porque eles ficaram firmes nos princípios e diz que Deus os capacitou. Deus deu inteligência e sabedoria a eles nesses dias. Por quê, irmãos? Por causa que eles estavam ali firmes, se consagrando ao Senhor. É isso que eu estava lendo essa mensagem hoje, e eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor não pode fazer nesses 12 dias? O que o Senhor não pode trazer sobre a sua mente, sobre o seu coração, nesses 12 dias de consagração e oração aqui, pastor? Irmãos, quando nós estamos nos consagrando, quando nós estamos firmes nos nossos princípios, acredite, nós estamos mexendo com as regiões celestiais. E elas são reais e elas existem. O mundo espiritual, irmãos, ele é real e ele que governa essa terra. Será que você entende isso? Então, primeiro, parte do treinamento era que os meninos comessem aquela comida e eles rejeitaram e foram honrados por Deus. Por quê? Porque eles se mantiveram posicionados nos seus princípios. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer nesse próximo ciclo. Nos manter posicionados em Deus, posicionados nos nossos princípios. Segundo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias. Mais para frente, irmãos, eles são desafiados. Por quê? Porque chegam para eles e dizem assim, olha, a partir de agora, o rei mandou fazer uma estátua. E todo mundo, quando escutar o som do instrumento, vai ter que se dobrar diante dessa estátua.
É um decreto agora para todo mundo aqui na Babilônia. E aí, irmãos, olha o que diz a palavra em Daniel, capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Ele chega e responde: nós não vamos nos dobrar. Se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E ele fala assim: ô rei, deixa eu falar uma coisa para você, a gente não precisa se defender. Ô meu irmão, você não precisa se defender, você não precisa se justificar para ninguém. É o Senhor que te justifica. Eu não preciso me defender. Porque é o Deus a qual eu sirvo, Ele pode. Diga assim, Ele pode. Irmãos, aqui Ele não está lançando uma palavra qualquer. Ah, Ele vai nos salvar. Não, Ele falou, Ele pode. Eu estou debaixo das suas mãos, Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. Agora Ele continua dizendo assim: sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Irmão, esse posicionamento aqui me desafia, David. Ele fala assim: ô rei, fique sabendo que mesmo que se Deus não nos livrar, a gente não vai adorar outro Deus. A gente não vai se prostrar diante dessa. Ou seja, a minha posição vai ser a mesma. Ainda que nós morramos, ainda que não dê certo, a minha posição é a mesma. Lembra que eu falei que nos dias de hoje a nossa fé ela é muito volúvel? Que a nossa fé ela é uma fé circunstancial? Que a nossa fé às vezes é uma fé muito vacilante? Seja honesto com você mesmo. Será que você está carregado dessa fé? Que você realmente entregaria sua vida para morrer? Para não fugir dos princípios da palavra de Deus? Você conhece os princípios, irmão? Eu conheço os princípios, irmão. Agora seja honesto com você mesmo. Faça um balanço de 2024. Como que foi a sua vida em relação aos princípios de Deus? Você foi fiel a Deus? Você foi fiel à sua família? Você foi fiel ao seu próximo? Porque os princípios estão baseados nisso, irmãos. Em ser fiel à nossa família, em ser fiel a Deus, em ser fiel ao próximo. Nós trouxemos uma série de mensagens aqui que falou sobre princípios. Ô irmão, eu falo isso em amor e com temor a você que está sentado aqui, você que decidiu vir nesse dia 31 de dezembro, já daqui a 25 minutos a gente vai entrar em 2025, então você fez uma escolha, aí a minha pergunta é, você está afim? Você está afim de viver um 2025 extraordinário? Para que você possa viver um 2025 extraordinário, você precisa ser extraordinariamente fiel aos princípios de Deus. Ser radical, irmão. Será que tem gente aqui comigo que está afim de ser radical esse ano? De ser radical, irmãos. De ser radical, irmão. Seja radical e para algumas pessoas volte a ser radical. Por que você negociou princípios no meio do caminho? Por que você parou? Por que você se dobrou diante de algumas situações?
Por que você se dobrou diante do dinheiro? Por que você se dobrou diante daquela pessoa? Por que você se dobrou diante de princípios? Ai, irmãos, por quê? A gente tem uma frase que fala aqui sempre: quem vive princípio, Dona Maria, desfruta do princípio. Ei, escute isso, meu irmão. Quem vive princípio, quem cumpre princípio, desfruta de princípio. Não queira desfrutar daquilo que você não planta. Essa é a palavra para esse ano. Posicionamento. Volte a ser o crente que você era antes. Sim, volte a ser aquela pessoa que você era antes em Deus. Cadê as orações na madrugada? Cadê o jejum? Cadê a leitura da palavra? Cadê aquela pessoa tão generosa que tinha aí dentro? Cadê aquela pessoa? Cadê? Ela está aí, você só precisa trazer ela para fora. Você só precisa voltar. Voltar a fazer. Cadê aquela pessoa que orava pelos outros? Cadê aquela pessoa que evangelizava as pessoas na rua? Cadê aquela pessoa que abraçava o filho? Cadê aquela pessoa que abraçava a mãe? Cadê você? Vamos fazer diferente. Nós precisamos ser radicalmente diferentes esse ano. Não adianta, irmãos, eu não vim aqui para profetizar. Seu ano vai ser, não, irmão. Faça do seu ano. Não adianta eu falar, a palavra desse ano é isso. Não, irmão, a palavra desse ano é posicionamento. Faça um 2025 diferente para você. Faça um 2025 diferente para sua família. Faça um 2025 diferente para Deus. Seja radical. Seja radical. Nós precisamos voltar a ser radicais. Muitos de nós, irmãos, nos moldamos aos ambientes para ganhar os benefícios. Eles poderiam, irmãos, falar assim, tá bom, é só uma joelhadinha, é rapidinho, ninguém vai ver. A gente vai ficar vivo se a gente der uma joelhadinha. Mas nem uma joelhadinha, a gente prefere morrer do que dar uma joelhadinha diante de outro Deus. A gente prefere morrer do que ser infiel a Deus. A gente prefere morrer do que se entregar. Sabe, há tantas coisas erradas que tem aí, que a gente podia intitular tantas coisas aqui. A gente acaba se moldando. Irmãos, posso falar uma coisa? O povo cristão moderno é o povo que mais se amolda ao mundo. A perversidade desse mundo somos nós. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de nós. É só um negócio, é só uma assinatura, não dá nada. É só mentir a idade, não dá nada. É só, não dá nada, dá tudo, irmãos. A gente vai ser, porque aqui na empresa é assim. Não, não é assim. Eu prefiro sair dessa empresa do que fazer coisa errada. Mas se eu sair dessa empresa, eu vou perder o salário, que eu perco o salário, mas que eu não perca a minha salvação. Irmãos, é ser radical desse jeito. Que eu perca um negócio, mas que eu não perca a sua presença. Porque se o Senhor não puder estar lá, eu também não posso estar lá. Você está entendendo? Você está entendendo? É esse posicionamento que nós, irmãos, sabe aquele posicionamento, Lu, quando as pessoas falam assim, eu vou pedir para ele orar porque ele é diferente. Não, eu não vou pedir para ele orar porque ele é igual. Não, ele é diferente. A família dele é diferente, o linguajar dele é diferente. É isso. Vamos resgatar esse povo. Vamos ser esse povo diferente. Vamos resgatar o prestígio do crente. Crente perdeu o prestígio. Por quê? Porque se amoldou.
A gente se amoldou. Se realmente nós cremos, precisamos nos manter crentes em Deus, mesmo diante de ameaça de vida. É o que aconteceu com esses rapazes, Sandro. Não vou me curvar. Não vou me curvar. Ah, então você vai ser lançado na fornalha. Eu vou ser lançado na fornalha. Mas eu não vou me prostrar. E a história, irmãos, eu não estou aqui para falar história. Eu não estou aqui para falar que o quarto homem. Não estou aqui para falar, irmãos, sabe, eu não estou aqui para falar deles da fornalha. Você sabe o resultado. Você sabe o resultado. Que eles foram lançados, aumentaram o fogo. Que eles olharam, tem mais alguém com eles lá. Você sabe disso, eu não preciso te contar isso. Eu preciso te contar do porquê que o quarto homem entrou na fornalha. Por que que o quarto homem entrou na fornalha? É aí que está a história, irmãos. Por quê? Porque tiveram 3 ali que não se prostraram, pastor João. Posso falar uma coisa? O quarto homem não entrou porque ele é fiel. Entrou porque os 3 foram fiéis. A minha fidelidade atrai a fidelidade de Deus. Escreve isso. A minha fidelidade atrai a fidelidade de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é fiel, não é a minha, é a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, a palavra dele. Por isso que eu não determino, é ele que determina. Não sou eu que determino. Eu determino. Se você não cumprir o princípio, Jesus vai falar assim, você pode determinar o que você quiser, filho, mas nem te conheço. Você não passa por aqui. Você está entendendo isso? Ah, meu Deus, que palavra. Terceiro. Então, primeiro, eles não aceitaram o alimento. Segundo, eles não se dobraram diante da estátua. E terceiro, Daniel não abriu mão da oração, ainda que fosse preso na cova dos leões. Vou repetir, Daniel não abriu mão da oração. Ele não abriu mão do quê? Da oração. Ainda que ele fosse preso na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Então, o que acontece aqui, irmãos? O que acontece aqui, que aqui já o rei Dário, ele assina uma lei que era proibido orar e clamar a Deus. Era proibido. Então, uma lei. Isso não é novidade não, viu, irmão? Quando a gente vê, a lei que vai sair lá não vai deixar ter culto. E aí a gente fica achando que Deus está preocupado com a política que vai proibir. Não, irmãos, eu acredito até que Deus vai permitir para ver se tem crente aqui ainda. Não adianta falar, tem que pôr o político tal, porque ele é a favor dos crentes. Não, tem que entrar o político que é contra mesmo, irmão, para ver se tem crente nessa face da terra ainda. Os pastores não têm coragem mais de falar isso não, pastor João. Vamos orar para cair por terra. Não cai por terra não, irmão. A gente precisa se levantar como igreja e falar assim, está proibido? Nós vamos continuar falando de Jesus. Mas vocês vão ser tudo preso. Mas nós falar lá na cadeia também. Só que sabe o que a gente aprendeu? Quando um pastor é crente, é preso, aí a gente xinga o pastor. O pastor da igreja de Éfeso, de Gálatas, tudo escreveu as cartas tudo da cadeia. Aí a gente fala, tá vendo? Nem sabe se a pessoa é culpada ou não. Às vezes não, às vezes só foi perseguido. Para de ficar falando de pastor, irmão, pelo amor de Deus. Olha lá. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele ficou com medo? Não. Ele foi para casa. Grava isso aí, como de costume. Ele não fez isso, ele já era o costume dele.
já era o hábito dele, já era a vida de Daniel. Mudou a lei, mas não mudou Daniel. Mudou a lei, mas a lei não mudou Daniel. Então, como de costume, ele foi para casa, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Então, irmãos, uma lei, você não pode orar. Qual foi a posição, o posicionamento de Daniel? Não posso? Posso sim. Mas se você orar, você vai ser lançado na cova dos leões. Não vou abrir mão da minha oração. Sabe, irmãos, e por tão menos, por muito menos, a gente trata a oração com tanta indiferença. A gente, quando nós estamos passando por algum problema, a gente liga para um, liga para outro, corre atrás e vai, faz. E Deus? Você está entendendo? E Deus? E fala para um, e posta na internet, e fala para aquele, e fala para aquele outro, e não sei o quê. E Deus? Como de costume, ele voltou para casa, subiu no quarto, fechou a porta por detrás de si. Isso é eu que estou falando, porque Jesus ensinou a orar assim. Em direção a Jerusalém. E começou a orar e falar com Deus 3 vezes por dia. Então, irmãos, eu vejo que talvez uma das maiores enfermidades da igreja é a falta de oração. Uma das maiores enfermidades da igreja moderna é a falta de oração. A gente tem tempo para tanta coisa, irmão. A gente tem tempo para tanta coisa. Dá tempo para ver a Netflix, dá tempo para ver o Instagram, dá tempo para ver o Facebook, dá tempo para falar da vida dos outros, dá tempo de ganhar dinheiro, dá tempo de gastar o dinheiro, dá tempo de um monte de coisa. Mas aí a gente fala, eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Ai, quando eu vi, o dia passou. E aí vai passando o dia, passa a semana, passa mês, passa ano. Você está entendendo isso? Pastor, mas eu não sei orar. Como você não sabe orar, irmão? Você sabe conversar com alguém, você conversa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Pastor, eu não sei orar. Vem aqui para os 12 dias que você vai aprender a orar. Então, irmãos, por muito menos nós ignoramos o tempo diário de oração. Escute, a oração é o lugar que nos mantém posicionados em Deus. A oração é o que nos mantém posicionados em Deus. É a oração, irmãos. É a oração. Olha só o que Jesus diz em João capítulo 15, do versículo 5 a 8. Abra sua Bíblia aí. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muito fruto, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade.
aonde nós temos que estar? Em Deus. Qual é o nosso posicionamento para esse próximo ano? Permanecer em Deus. Esse é o posicionamento que nós precisamos ter na nossa vida. E eu quero te desafiar, você que está aqui, você que decidiu estar aqui, olha para mim, por favor. Permaneça em Cristo. Permaneça no Senhor, ainda que os dias estejam mal para você. Permaneça em Cristo. Permaneça no Senhor. Por quê? Porque é Ele que te sustenta, é Ele que fala contigo, é Ele que te dá coragem, Ele é. A Bíblia diz, sem Ele nada nós podemos fazer. Você fez seus planos para 2025, eu fiz os meus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você trouxe Jesus para esses planos, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Agora, se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e isso será concedido. Nossa, pastor, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está em Deus, até pedir a gente sabe. E quando nós não estamos posicionados em Deus, nem pedir a gente não sabe. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa, mediante essa palavra de João 15. Toda vez que a sua vida vai bem, isso traz glória para Deus. Todas as vezes que a sua vida vai bem, isso traz glória para Deus. Tem gente aqui comigo que quer trazer glória para Deus em 2025? Amém? Você está aqui ou não? Você quer trazer glória para Deus em 2025? Então, traga Jesus para os seus planos nesse ano. Se posicione em Cristo. Se posicione em Cristo. Sabe, irmãos, eu sou muito grato a Deus por esse ano de 2024. Sabe, eu olho para pessoas aqui, eu vejo pessoas aqui, eu vejo tanta gente que o Senhor nos conectou esse ano. Isso são coisas de valor imensurável. Quantas pessoas, quantas conexões o Senhor fez aqui. Sabe, irmãos, teve dias difíceis em 2024? Claro que teve. E também vão ter dias difíceis em 2025. Mas posso te falar uma coisa? Em todos os dias, Jesus esteve presente. Posso ouvir um amém seu? Em todos os dias, Jesus esteve presente. E eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que você vai viver um ano de 2025 extraordinário em Cristo Jesus. Decida isso. Decida isso, Juliano, viver o melhor ano da sua vida. Você quer ver tudo mudar? Se posicione em Cristo Jesus. Sabe que isso aqui não é uma igreja, é uma família para se pertencer. E Deus te colocou nessa família. Escute isso. Escute isso. Deus te deu uma família nesse final de ano, Juliano. E Deus tem falado muito comigo em relação à sua vida. De verdade. De verdade. De verdade. Se posicione em Cristo ainda mais. Ainda mais. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida ainda esse ano. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Em 2025, precisamos ficar posicionados. Posicionados em Deus. Escute. Posicionados na nossa fé. Posicionados nas nossas convicções. E posicionados nos nossos princípios. Posicionados em Deus. Posicionados na nossa fé. E posicionados nas nossas convicções. E nos nossos princípios. Veja bem. Um dia o Senhor falou para os seus discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que eles fizeram? Ficaram posicionados em Jerusalém. E de repente o Senhor veio,
E quando o Senhor veio, o que o Senhor encontrou? Eles ali posicionados. Eu quero declarar em nome de Jesus que neste ano você vai se posicionar e Ele virá. E Ele virá, e Ele virá, e Ele vai te encontrar lá no lugar secreto. Ele vai te encontrar posicionado em Deus. Nós vamos louvar ao Senhor agora. E nós vamos fazer daqui a pouco, daqui a alguns minutos, a contagem regressiva. E eu quero te encorajar em fé, e declarar que em 2025 você não vai ser o mesmo, você não vai ser a mesma. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Comece a orar e declarar isso sobre a sua vida. Daqui a pouco vai começar a contagem regressiva, você vai ajoelhar no seu lugar. E você vai falar com Deus, você vai abraçar a sua família, você vai abraçar a sua família espiritual aqui. Você vai ajoelhar aí e começar desde já a consagrar esse ano ao Senhor. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Solta suas mãos assim, irmãos, e declare que você vai entrar no melhor ano da sua vida em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.